A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos, não é? Nesta quarta-feira, dia 2 de março de 2022. Nós estamos a postos para a realização da nossa 100ª live, não é? A aula de número 100 do CETAGB, que é feita através do nosso canal aqui no Instagram. Para nós é uma satisfação muito grande, não é? Termos os irmãos. Considerando que agora, no dia 20 de março, fará 2 anos que nós estamos, eu e o pastor Ciro Zibordi, realizando, não é, estas aulas toda quarta-feira. Durante um período do ano de 2020, nós também fizemos pelas manhãs aos domingos, mas depois, com a liberação para a realização das escolas bíblicas dominicais, nós não tivemos mais condições de estarmos realizando no domingo pela manhã, e prosseguimos realizando apenas na quarta-feira à noite. Mas tem sido uma bênção, sempre podemos contar aí com a participação, não é, com a colaboração dos irmãos. Eu já quero dizer aqui para vocês que já entraram, que já estão conosco aqui nessa live, você pode dar um print da tela, colocar aí no seu story, também você pode utilizar o aviãozinho, não é, para mandar o convite desta live para os seus contatos, não é, para todos os seus contatos aí no seu Instagram, tá joia? Vamos trazer aqui o pastor Ciro para que a gente possa estar, né, os trabalhos da nossa 100ª live do CETAGB. Vai ser uma bênção. Pastor Rony Reis, diretamente de Warnes, na Bolívia. Paz de Cristo, meu pastor, tudo certinho, na bênção. Maravilha, os irmãos que já estão conosco aqui. Deus abençoe cada um. Eu vi que já alguns irmãos que são funcionários do CETAGB também já acessaram a nossa live de número 100. Pastor Ciro, a paz do Senhor, meu pastor, como é que vai? Tudo bem? Paz do Senhor, pastor Alex, tudo bem? Estamos prontos aí para nossa 100ª live, né? Uma bênção. Maravilha. Dessa feita eu estou na estrada, meu jovem. Eu estou retornando para casa. Eu não dei conta, aí como já ia chegar o horário para a realização da live, eu parei. E aí vamos fazer a live, e eu acredito que como eu estou cansado, a gente deve prosseguir viagem só amanhã pela manhã. Mas que bênção. Aí, ó, SMR Oficina, sou aluno. Maravilha, Ivonete de São Luís do Maranhão, né? O Ícaro Souza também, aluno da escola. Deus abençoe cada um dos irmãos. Pastor, as suas considerações iniciais para que a gente possa já dar início aqui às questões que nós temos para hoje. Estamos felizes aí por participar dessa live de número 100, né? E temos perguntas muito boas nessa série, que é a série de perguntas bíblicas, né? Isso então, aí, são algumas delas aqui. Inclusive, eu verifiquei que já 3 delas nós já respondemos em outras lives. Mas, como eu disse, é sempre importante a gente estar voltando para algumas questões, porque nós temos irmãos que são novos alunos do CETAGB, que ainda não têm. Às vezes, até algum que não é aluno do CETAGB, mas segue o seu perfil e também participa da live conosco, também pode estar aí tendo essas mesmas dúvidas, e por isso estão com a gente hoje aqui, não é? Os nossos alunos lá, Manauara, o nosso povo de Manaus, no Amazonas, Deus abençoe, sejam bem-vindos aos alunos que temos no estado do Maranhão. O irmão disse ali, manda um alô aí para os alunos aqui do Maranhão. Então, receba o nosso abraço fraternal em Cristo Jesus. Pois bem, meu pastor, vamos então iniciar os trabalhos da nossa aula de número 100. Eu quero ler um texto bíblico, porque João, o apóstolo, ele teve as revelações, não é? Pensa que está calor, eu estou com uma toalha aqui. Está quente aí, eu estou para enxugar. Não, e o ar-condicionado está derretendo ali, rapaz. Aqui mas está quente. Tá bem quente. A verdade é que está quente, e aí já viu, né? A gente transpira um cadinho. Hoje a sensação térmica aqui foi de 46, né? Meu Deus do céu. Pois vamos lá. Bom, Apocalipse capítulo 1, versículo de número... Bom, a partir do versículo de número 9 tem aquela visão gloriosa que João tem de Jesus, das igrejas e tal. Mas eu já partir logo para o versículo 17, que depois que ele tem aquela visão
do Cristo glorificado, né? O verso 17 diz assim: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esses dois versículos. Eu iria ler o contexto todo a partir do 9, mas eu acho que a partir desses dois versículos já dá para a gente ter uma ideia daquilo que é a pergunta que nos foi enviada. A primeira aqui é essa: qual a sua opinião sobre cair no poder do Espírito Santo? É, é, essa é uma questão que nós já respondemos algumas vezes, né? Com certeza. E, e muita gente pergunta sobre isso porque isso aí começou a ocorrer mais nos movimentos neopentecostais e depois chegou também nos nossos arraiais, como se diz, né? Aí alguns pregadores que não estão assim muito em sintonia com aquilo que nós pregamos, expomos, e eles acabaram aí ajudando a difundir esse tipo de movimento, de manifestação, que, a rigor, não tem apoio assim da Bíblia, né? Porque Jesus disse que nós faríamos obras maiores, né, do que ele, lá em João, no capítulo 14, versículo 12. Só que as obras ali são no que tange a quantidade, não com respeito à qualidade, né? Porque as obras que acompanham a pregação do Evangelho, claramente são aquelas que estão lá no fim de Marcos, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Só que começaram a surgir alguns moveres, aí, alguns movimentos, um tanto quanto exóticos. E o pessoal, depois que isso acaba tendo assim uma certa aceitação, o pessoal começa a procurar passagens bíblicas, não é? Para embasar. Para embasar. E é aí que a coisa fica mais complicada, porque esse texto que o irmão leu aí, por exemplo, né, Apocalipse 1:17, nós poderíamos tomar também até o texto de Daniel, né, que é similar, Com Daniel certeza. 10, versículos 8 e 9. Então, o que acontece? Os defensores do cair no poder, ou desse suposto cair no espírito, eles gostam de dizer que tanto Daniel como João caíram no poder de Deus, né? Mas se nós examinarmos com cuidado esses dois episódios, a gente vai ver que não é bem assim. Porque no primeiro caso de Daniel, né, ele ficou sem forças de permanecer ali em pé, visto que havia jejuado 3 semanas, e ele caiu sobre o seu rosto. Olha que interessante, ele caiu ali prostrado, sendo imediatamente amparado por um enviado de Deus que ali ordenou: levanta-te sobre os teus pés. Está lá em Daniel capítulo 10, versículo 11. Ou seja, nós não podemos, na verdade, comparar essa experiência com a de pessoas que caem para trás após serem atingidas aí por um paletó mágico, né? Por um sopro ungido. E o caso de João, a mesma coisa. É semelhante ao de Daniel, né? Fica claro que ele não foi derrubado por um sopro ou golpe de paletó, como acontece hoje em dia, né? E ele também não deixou de usar o seu raciocínio naquele momento. Ele caiu prostrado sobre o seu rosto. O texto é claro: diante da glória do Senhor. Com todo o respeito aí a quem pensa de modo diferente, não há como fazer paralelo, não é, entre o cair aos pés do Senhor e esse famigerado cair no Espírito. E aí tem várias passagens que o pessoal gosta de citar, além dessas. Atos 2, capítulos 1 a 16, lá o que aconteceu no dia de Pentecostes, né? Ali não fala nada de cair no Espírito. Aí o pessoal fala: não, mas ali era um movimento tão
tremendo e estava acontecendo tanta coisa que chamou a atenção das pessoas. A Bíblia diz claramente que o que chamou a atenção foi o barulho, aquele vozerio, né? A voz correu, aquele vozerio correu, né? Então não houve ali nenhum tipo de manifestação desse tipo. Aí o pessoal recorre também a 1 Coríntios 1:25, que fala da loucura de Deus. Não, querem colocar Deus numa caixinha. Não, nós cremos na unção da loucura de Deus. Bom, o texto que eles utilizam fala que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, eles pregam a unção da loucura, mas tem que pregar então também, para ser coerente, a unção da fraqueza de Deus. Porque o texto não está falando nada de fraqueza propriamente dita, nem de loucura propriamente dita. É uma figuração de linguagem para dizer que Deus é tão sábio, tão superior, que até a loucura, supostamente, se existisse, porque não há loucura nenhuma em Deus, mas é figuração de linguagem, até a loucura de Deus seria mais sábia do que os homens, né? Então, são vários textos que eles utilizam, o próprio João, capítulo 14, versículo 12, que eles falam lá que obras maiores do que essas farão, mas ali, exegeticamente, as obras maiores são as mesmas que Jesus realizou, mas que são maiores quanto à quantidade, quanto ao alcance, e não quanto à qualidade. Não são obras diferentes, todo tipo de unção, todo tipo de movimento que o pessoal tem utilizado por aí, unção do riso, cair no poder, etc. Eles utilizam também 1 Reis 8, 10 e 11, que diz lá que os sacerdotes não puderam ficar em pé, eles caíram, né, no templo, mas o texto diz muito claro que eles saíram do santuário porque eles não suportaram ficar no lugar, né, ter-se em pé. Eles não conseguiram ficar dentro do local porque a glória de Deus estava lá. Não é que eles caíram, né, é nesse sentido que o texto fala. Então, eu sinceramente não vejo nenhum embasamento bíblico para esse movimento aí do cair no espírito. E é engraçado que as pessoas que passam por essa experiência dizem, olha, agora eu mudei de vida, agora minha vida mudou. Mas a Bíblia fala que a santificação é um processo. Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então quer dizer que você não precisa de processo de santificação, você cai e já levanta uma pessoa diferente. E tem pessoas que falam que ficaram 30 anos na igreja e a vida delas não teve nada significativo. Aí depois caiu, quando levantou, né? Estava tudo diferente. Então eu sinceramente, a pessoa fala qual é a minha opinião, mas a opinião da Bíblia, né, é contrária. A Bíblia é contrária a esse tipo de movimento. É a primeira vez, pastor, que eu vi isso acontecendo na igreja. Na verdade, não foi na igreja, foi num evento dos Gideões, não é? Dos Gideões, não, da Adonep. Sim. Evento da Adonep, que foi no Rio Centro, no Rio de Janeiro, ali, começo dos anos 90, no ano de 93, que Benny Hinn era um dos que estava ministrando, ele, também o Kenneth Hagin. Depois, no ano de 94, já foi Morris Cerulo, todos eles nessa mesma vibe. Mas a primeira vez que eu vi foi com Benny Hinn, que jogava o paletó e a queda era grande, não tinha o que ficava em pé, né? Eu vi aquilo ali, e na oportunidade eu estava acompanhado do meu pastor, e ele começou a fazer alguns questionamentos ali a respeito daquilo. E quando nós voltamos para Apucarana, e é válido ressaltar que eu não me converti na Assembleia de Deus, então não estou me referindo aqui à Igreja Assembleia de Deus, mas à igreja onde eu me converti. E depois, nos cultos seguintes, as pessoas, quando recebiam oração, caíam. Aí tinha um que ficava por trás para amparar a pessoa, para não se esborrachar no chão. Até que o pastor começou a observar que as pessoas que caíam nos cultos eram sempre as mesmas e que não havia mudança de vida. Aí foi, então, a partir de hoje não vai ter mais ninguém para segurar. Se é de Deus, você vai cair no chão aí, Deus vai te guardar. Aí a turma começou devagarzinho, foi diminuindo, a turma que caía foi diminuindo, até que parou. Porque ele percebeu
que muitos dos que iam à frente, que recebiam oração, caíam, não mudavam de vida. Ele perguntava, escuta, o que é que aconteceu o tempo que você ficou aí caído pelo chão? Ah, não aconteceu nada, não vi nada, não tive nada. Então, esse negócio não é de Deus? E aí a coisa foi acabando até que acabou, não teve mais esse movimento. Mas uma das coisas que a gente observou foi justamente isso, não tinha fruto. Não tinha fruto. As pessoas que supostamente, né, supostamente caíam no espírito, não apresentavam o fruto. Porque se alguma coisa é do espírito, tem que ter fruto, tem que ter uma razão, tem que ter um motivo, não é? Então, essa que é a questão aí que é importante. Pode acrescentar, pastor, alguma questão Não que é, você tem um, quiser é, ainda. é o que o irmão falou, tem aquele grupo que já é o grupo que sempre cai mesmo, que a gente sabe, e os outros vão caindo também por sugestionamento, né? Porque o sugestionamento é uma coisa que a psicologia explica, né? Que acontece, porque veja bem, se o camarada do meu lado cai, se o outro cai, eu vejo eles caindo e eu não caio, se eu sou uma pessoa que não tenho segurança, né, na minha firmeza doutrinária, eu vou pensar, o camarada está caindo do lado, o outro cai, eu não caio, o problema sou eu. Aí o que vai acontecer? Eu mesmo, eu vou, por sugestionamento, eu vou cair Me também. jogar. Eu não Eu vou lembro cair, que eu vou me jogar. eu lembro que eu frequentava uma vigília, que era a vigília que eu brinco hoje, eu falo que era a vigília do pulo, que todos pulavam. E eu pulava também porque as pessoas estavam pulando, eu falava assim, tem que pular, se eu não pular vai ficar ruim para mim, porque todos estão pulando. Até que chegou um dia que eu falei assim, não vou pular mais, porque eu comecei a frequentar curso de doutrina, escola dominical, eu falei assim, não estou sentindo nada, para que eu vou pular? E aí o camarada do meu lado ficou irritado, porque eu quebrei a sequência, né? Porque eles iam Era igual uma pulando, ola. É é igual uma igual a ola de ola, estádio de futebol. Tem que pular. exatamente. Então, o que acontece é isso também. O cair no espírito, ele é muito na base do sugestionamento. A gente vê vídeos por aí, a gente não está jogando pedra, falando por falar. A gente eu examino isso há muito tempo, né? No meu livro de Evangelhos que Paulo jamais pregaria, de 2006, ali eu tenho uma abordagem sobre isso, citando exemplos, versículos bíblicos. Erros que os pregadores devem evitar também, de 2005, eu já citei alguma coisa. Depois, mais erros os pregadores devem evitar, de 2007. Eu volto a falar e ali eu abordo o que aconteceu lá na igreja de Toronto, no Canadá, com aquele pastor Paul Gaunt, né? Que era um dos líderes do movimento e saiu de lá e depois deu uma entrevista, inclusive, para o Mensageiro da Paz, e ali ele expôs o movimento de uma maneira ali mostrando que havia muita falsificação, até mesmo ação maligna, lamentavelmente, e as pessoas achando que aquilo era de Deus. E começou de uma maneira, era uma igreja séria, uma igreja que pregava a palavra, e de repente o pastor ou um determinado pregador ali que tinha uma certa influência, um dos líderes, né? Ele, em vez de pregar, no púlpito começou a rir. E aí aquilo contagiou todo mundo começou a rir, e a partir daquele evento, não houve mais cultos de pregação. A pregação ficou de lado, o ensino ficou de lado, e todo culto era pessoas engatinhando, como se fosse. Tem vídeos na internet. Para vocês não acharem que eu estou exagerando, tem Tem a vídeos. unção do urso, a unção do Um leão, som é tudo veio de um som do Toronto. leão, tem até um som da lagartixa, o Da camarada lagartixa. fica grudado na parede. Então, isso É. tudo não tem nada que ver com a palavra de Deus. O verdadeiro pentecostalismo é um movimento que crê nas experiências. Claro que nós temos experiências com Deus, mas essas experiências são submetidas ao que a Bíblia diz, à regra que é a palavra de Deus. Né? E tudo aquilo que nos afasta do estudo da palavra, do processo da santificação, é meninice, é ação do mal, muitas vezes. Por isso que Paulo falou que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. A entrevista do Paul Gaunt, que eu reproduzo, inclusive, no meu livro, de 2007, né? Mais erros os pregadores devem evitar, mostra isso.
que o movimento lá da igreja do aeroporto de Toronto, no Canadá, lamentavelmente entrou por esse caminho aí de dar lugar à carne e também para a ação do mal e deixou de lado a Bíblia. Maravilha. Tá joia. O Carvalho Júnior, lá do Maranhão, tá com a gente. Deus abençoe o Júnior, né? Aluno do Amém. CETAD. Pastor, diaconato. Diaconato. Sendo solteiro, é bíblico? Olha aí. Olha, que é uma questão aí, que a gente já tratou também, inclusive. Eu gosto sempre de fazer aquela introdução para dizer o seguinte: a Assembleia de Deus ela tem um perfil. E o nosso perfil, ele abarca 3 aspectos nessa ordem: teológico, eclesiástico e consuetudinário. Claro que a parte teológica é a mais importante. É a parte que é inegociável para nós, porque tem a ver com aquilo que a Bíblia diz, a doutrina bíblica, a sã doutrina. A parte eclesiástica, ela não é uma parte desprezível, é claro, descartável, mas ela, em escala de importância, ela é menos importante que a parte doutrinária, teológica. Essa parte eclesiástica, de denominação para denominação, tem variações, né? Na nossa igreja nós temos pastor-presidente e assim por diante. Nós temos alguns títulos que são próprios da Assembleia de Deus, títulos que não necessariamente correspondem ao dom que a pessoa recebeu. Na igreja presbiteriana tem outros títulos, tem reverendo. Na igreja batista, o presbítero e tal, e tem outro perfil do que na Assembleia de Deus, assim como também na presbiteriana. Os títulos têm outro status por trás dele, né? Então, veja, no nosso meio, na Assembleia de Deus, existe um perfil, e segundo esse perfil, que já foi delineado há muito tempo, a Assembleia de Deus é uma igreja que tem 110 anos, o diácono deve ser o diácono oficial, o oficial da igreja, o que tem o título de diácono, geralmente é casado. É uma regra geral isso aí. Pode haver exceções? Pode. Há casos e casos, mas não é a regra. A regra, porque nós seguimos o que a Bíblia diz, né? Porque a Bíblia diz convém. Aliás, lá em 1 Timóteo 3, 1 a 7, 2 vezes aparece a palavrinha convém, né? E ali naquele convém é interessante, porque no primeiro convém tem várias coisas em que Paulo faz menção de que deve haver no nosso meio, entre nós, e depois ele finaliza dizendo, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, né? E ali ele está falando do bispo mais precisamente, mas no mesmo contexto, ele fala do diaconato. E quando ele fala do que você tem que ter no meio do povo de Deus e fora, ou seja, o que você é no meio do povo de Deus, você tem que ser também fora, você tem que ter um bom testemunho também das pessoas que estão de fora, né? E o que abarca o bom testemunho é tudo aquilo que ele menciona. E uma das coisas que ele menciona tanto para o bispo, né, como também para o diácono, é ter um bom testemunho e também, né, sobretudo, convém que seja casado, né? Então a gente, porque ali diz que deve ser marido de uma só mulher, né? Também quando fala do bispo e do diácono também tem ali 1 Timóteo 3:2. Se o irmão quiser ler aí, por gentileza, né? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo, se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. E aí mais para baixo está a parte do diácono, né? Isso, a partir do versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé de uma pura consciência,
e também que esses sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Depois tem a parte de que tem seus filhos em sujeição, tal e tal. Então, quer dizer, tudo isso aí são regras que a gente estabelece com base na Bíblia, né? Então, a Assembleia de Deus, ela sempre, tomando como base esses conselhos de Paulo ao jovem Timóteo, nós sempre defendemos a ideia de que o obreiro é bom que ele seja casado, né? Tem aquele livro de João Pereira de Andrade Silva, né, que é um romance que a CPAD lançou há muito tempo também, Convém que seja casado, né, que ele fala justamente dessa questão do diaconato, que é um grande livro também, eu creio que está esgotado, mas eu me lembro que eu li quando eu era eu era obreiro novo, eu li esse livro também. Então a Assembleia de Deus tem esse posicionamento. Agora, existem exceções. E principalmente o obreiro que não é oficial, por exemplo, o cooperador. Tem vários cooperadores. Eu lembro que eu, quando solteiro, eu já fazia o trabalho de diácono na igreja. Eu era solteiro, eu era cooperador, eu ajudava, tal, mas eu não era oficial. Eu só fui separado e consagrado a diácono quando eu já estava casado. Então, eu penso que é bíblico, respondendo objetivamente, que o diácono seja casado. Isso em regra geral, evidentemente, não é? Maravilha. No evento que envolve Elias e os profetas de Baal, né? Depois que desce fogo do céu, quantos profetas morreram? A pergunta, na verdade, ela tem um texto muito comprido. O irmão que enviou a pergunta, ele enviou um texto muito comprido. A dúvida é porque fala dos 450 profetas de Baal e a Bíblia também menciona os 400 profetas de Azera. Acho que a dúvida do irmão está nesse sentido. Quantos foram os que morreram? 1 Reis 17, né? Menciona que havia o versículo 4, né? Porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou tal. Aqui não, mais adiante. Aqui o versículos 18 e 19. Então disse ele, quando ele se encontrou, Elias se encontrou com Acabe, né? Obadias era um homem de Deus que estava escondendo profetas do Senhor, e ele teve um encontro com Elias, e Elias mandou chamar Acabe, que ele queria conversar com Acabe. E Acabe, quando se encontrou com Elias, já foi logo usando uma linguagem agressiva. Tu és o perturbador de Israel, né? E aí Elias respondeu aqui, versículos 18 e 19, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Balaim. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, né, que comem da mesa de Jezabel. Então, eram 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azerá, que Elias chamou para o desafio. Então, está claro que os 850 profetas estavam presentes. No final, lá no versículo 40, diz que depois que desceu fogo do céu e tal, e Deus ali respondeu com fogo, os profetas que não eram de Deus foram mortos, que era assim que previa a lei, né? Parece algo complicado de entender hoje, mas era uma outra dispensação, né? E ali, o versículo 40 diz, Elias lhes disse, lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Não menciona os profetas de Azerá. Então alguém dirá, não, quem morreu foi só, os que morreram foram apenas os profetas de Baal. Só que depois dessa menção, nunca mais se menciona os profetas de Azerá. Então está implícito que eles também foram mortos. E o extermínio foi total. Não tem sentido ali haver uma restauração, ali a própria Jezabel, que era responsável pelo culto a Baal, ela também foi morta, né? Então não faria sentido esses profetas estarem vivos. Então, ao fim e ao cabo,
todos foram mortos. Embora o texto, o versículo 40, não diga textualmente que os profetas de Azerá também foram mortos, mas os versículos anteriores mostram que na reunião compareceram ambos os grupos, tanto os 450 profetas de Baal, como também os 400 profetas de Azerá. E os eruditos, nessa questão aqui, eu consultei vários, não vou aqui citar, mas eu consultei vários comentários e eles falam dessa mesma forma, né? Que está implícito que foram mortos, na verdade, também os profetas. Todos eles. Cortou o seu vídeo, congelou, pastor. O seu vídeo congelou. Enquanto o pastor Ciro retoma, eu quero fazer menção aqui do texto de o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, o texto diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, o texto de 1 Reis, capítulo 19, também ele reforça, uma vez que Acabe fez saber a Jezabel que Elias havia exterminado todos os profetas à espada. Todos aqui compreende aqueles que serviam, né, aos interesses de Jezabel, os 450 profetas de Baal e também os 400 profetas de Azerá. Pois bem, o pastor Ciro deve ter perdido o sinal ali. Assim que ele entra, a gente já adiciona novamente. Eu vou aproveitar aqui para dizer para os irmãos que os irmãos podem, inclusive aqueles que ainda não são alunos do CETADB, podem estar se inscrevendo, acessando o nosso site cetadb.com.br, cetadb.com.br, para estar se inscrevendo para ser aluno de qualquer um dos cursos de teologia de nível básico, de nível médio, de nível avançado, ou ainda fazer o bacharel livre, não é, de forma direta, não é? Isto está também à disposição dos irmãos, além dos cursos de teologia, conforme mencionei. Também temos os cursos de formação, de capacitação ministerial. O curso é o que primeiro, né, nós produzimos, o curso de discipulado cristão, que esse é um material direcionado para você organizar uma classe na igreja para discipular os novos convertidos. Depois, nós temos o curso para formação de obreiros. Eu não tenho nenhum exemplar aqui para poder mostrar aos irmãos. Conforme já anunciei no início, né, eu estou em viagem, estou na estrada, inclusive, mas eu não tenho aqui nenhum exemplar para mostrar. Mas o curso para formação de obreiros é um material de altíssima qualidade, produzido pelo pastor João Antônio de Souza Filho, e que é direcionado para aqueles que desejam qualificar-se para o trabalho, não é? Para o trabalho no dia a dia da igreja. Não é? Também, o curso que nós lançamos logo na sequência foi o curso para formação de capelães. Esse material fornecido pelo nosso companheiro, pastor Douglas Batista, que inclusive é o autor da revista da Escola Bíblica Dominical deste primeiro trimestre de 2002. Né? Então, essa é uma modalidade de curso também de qualificação ministerial aí, que você também pode estar adquirindo através do CETADB. Depois nós lançamos o curso para a formação de jovens pentecostais. O curso para a formação de jovens pentecostais é um material feito pelo pastor Ciro Zibordi, um livro com 296 páginas, que é um material direcionado por meio de 10 capítulos, né, 10 lições, para a capacitação da nossa juventude pentecostal, para dar um direcionamento para os nossos jovens no que diz respeito a servir a Deus, a permanecer servindo ao Senhor, a andar nos caminhos do Senhor e poder realizar o trabalho para o Senhor. E depois nós lançamos o curso de perguntas escatológicas, foi o que mais recentemente nós disponibilizamos, o curso de perguntas escatológicas, que inclusive agora está na segunda edição, onde o pastor Ciro ele fez alguns acréscimos, né, em algumas questões, para dar um maior entendimento, uma maior compreensão para os irmãos. Nós estamos já na segunda edição
do material do curso de perguntas escatológicas. Então, esses os cursos que nós estamos disponibilizando para os irmãos, que podem ser adquiridos através do nosso site, cetadib.com.br. O pastor Ciro conseguiu retornar aqui. Eu acrescentei, pastor, a hora que congelou o vídeo seu, eu acrescentei o texto de 1 Reis, capítulo 19, quando Acabe, diz assim o texto, 19:1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como Sim. totalmente matara todos os profetas à espada. Então, verdade. aí apenas um texto que dá respaldo do próprio Acabe dizendo que Elias havia exterminado totalmente, ou seja, a totalidade deles. Não tem a menção textual, mas está implícito. Então, Com certeza. o que aconteceu aqui foi o seguinte, deu uma, eu não sei se é o calor, deu um aviso de temperatura aqui e travou meu celular, né? Aí eu tive que desligá-lo e ligar novamente. Tá joia. Ele deu um aviso de temperatura. Eu não sei se é porque eu estava com ele ligado aqui. Eu deixei ele ligado aqui também para que ele estava, quando eu Direto comecei na a força? live, ele estava com a bateria baixa. Eu acho que ótimo. o calor que está também, ele aqueceu muito, né? Deu uma aquecida. Pois bem, meu pastor. Mas Judas, o irmão falar. Completou bem aí. Não, tá, ficou claro. Tá ótimo, então. Judas, ele se matou ou caiu do despenhadeiro? Segundo a colocação do aluno que enviou perguntas, em Atos capítulo 1, fala que ele foi se enforcar e caiu do despenhadeiro e se arrebentou. Então, o texto de Atos 1, versículos 18 e 19, diz, ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade e precipitando-se, né, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Aceldama, né? Isto é, campo de sangue. Então, aqui, o que acontece aqui, Pedro estava falando, mas quando nós fazemos uma exegese dessa passagem, a gente percebe no grego que é um parêntese, né? É Lucas dando uma explicação. Porque quem estava falando é Pedro. Mas fica claro pela mudança ali de tom, de abordagem, que Lucas ele faz essa explicação do que aconteceu, ou seja, não faz parte do discurso original de Pedro. Claro que é texto bíblico inspirado por Deus, mas foi Lucas que apresentou esse acréscimo aí, né? Esse acréscimo no sentido de explicação. Então, o que acontece? Nesse parêntese explicativo de Lucas, a gente vê aí que, para alguns, tem uma contradição. Na verdade, uma aparente contradição com aquilo que Mateus falou. Porque Mateus, se o irmão puder ler aí, por gentileza, Mateus 27, versículo 5, ele aparentemente contraria o que Lucas diz aqui, não é? Mateus 27, versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. E aí Lucas diz que ele adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, precipitando-se, ele rebentou-se pelo meio, né? E todas as suas entranhas se derramaram. A tradição latina, a tradição harmoniza esses dois relatos, não vê contradição nenhuma. Ou seja, Judas de fato se enforcou, e quando ele foi se enforcar, a corda teria quebrado e ele caiu e se despedaçou, né, como diz o texto aí. Agora, Stanley Horton, que também é um grande teólogo, que nós respeitamos muito, no seu comentário de Atos, esse comentário foi lançado no Brasil em português pela editora Vida e depois não foi mais relançado, né? Eu não sei se agora, ultimamente, ficou um tempo, estava em falta, não sei se eles voltaram a lançar, eu não sei se eles têm ainda os direitos para lançar no Brasil. Quem adquiriu na minha época, faz muito tempo isso, Editora Vida. tem o livro.
quem quiser adquirir também Rapaz, tem quando em você fala na inglês. sua época assim, dá a impressão de que você está muito velho, viu? Quando você fala assim na minha É, época, fala, mas eu, rapaz, mas eu já entrei, já entrei na segunda metade do século, né? Então, quer dizer, ó, e, e como eu já estou aí há mais de 30 anos aí estudando, lendo a Bíblia, lendo, adquirindo livros, então montei uma ideia que esse livro aí eu adquiri na década de 90, né? 90, I- década de 90. Início, Foi na minha é, época início, também, início da década de 90. Nós já estamos em 90. 2022, né? Mas então, É, Stanley Horton, só para explicar, o que Stanley Horton explica, e é muito esclarecedor, quando a gente olha realmente o texto grego, a gente percebe isso. Stanley Horton explica que o termo usado para Mateus, quando ele fala de enforcamento, na verdade, isso na língua portuguesa. Porque o termo que aparece ali é um termo geral, na verdade, não fala especificamente em enforcamento, né? O texto ali usa um termo que na literatura grega é usado tanto para empalação, também até para crucificação, né? Então, segundo Stanley Horton, uma explicação plausível também, a outra de harmonizar os dois textos também é plausível, essa de Stanley Horton é que Judas não teria se enforcado, ele teria se lançado contra uma estaca, né? Porque o termo aí também pode significar empalação. Então, por isso que ao se lançar sobre essa estaca, ele ali as suas entranhas se derramaram, partiu. né? Então, e aí isso se harmoniza com o que Lucas falou. E a outra opção, que também é plausível, é a tradição que harmoniza. Agora, contradição não existe, porque nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Sempre quando a gente vê algumas coisas na Bíblia que aparentemente são contraditórias, nós procuramos harmonizar, porque a Bíblia é uma harmonia perfeita. Não havendo possibilidade de harmonização, muitas vezes nós temos que observar que podem ser duas coisas distintas, né? Por que nós não tentamos harmonizar, entrando aqui no campo escatológico, o arrebatamento da igreja com a manifestação de Jesus em poder e grande glória? Porque são eventos diferentes. Veja que as ressurreições, em ambos os eventos tem ressurreição. Só que no arrebatamento a ressurreição ocorre enquanto Jesus está nos ares. Na manifestação de Jesus em poder e grande glória, a ressurreição ocorre quando os dois pés de Jesus já estão na terra. O que mostra que são dois tipos de ressurreição. Ou seja, dois eventos, né? Fazem Eventos parte da, diferentes em tempos é, diferentes. fazem parte da mesma modalidade, que é a modalidade de ressurreição da vida, ressurreição dos salvos, mas em momentos diferentes. Maravilha, meu pastor. Agora tem uma questão aqui, que é um caso, né? O cidadão que é pastor e também é policial militar. Tem muitos desses, né? Pastor e policial Hum. militar. Matou dois ladrões que estavam fugindo de um assalto. Como fica a situação espiritual do pastor? Primeiro, sem entrar nesse mérito aí do que aconteceu, né? Do que teria acontecido, do exemplo que o nosso irmão cita, uma primeira pergunta que a gente pode responder é se um cristão pode ser um policial, né? Eu vejo que não haveria nenhum impedimento, né, bíblico para um cristão exercer, né, essa atividade. Inclusive, nos Estados Unidos é muito mais comum, né, nós termos cristãos que são policiais, né? Tem muito lá. Eu, sinceramente, não recomendaria esse tipo de trabalho para um pastor, né, devido à natureza do trabalho, né? Trata-se de um trabalho muito tenso para um ministro que deve estar ali voltado. Eu sei que em muitas igrejas e em muitos lugares, eu também trabalhei muito tempo em São Paulo, eu fui dirigente de congregação e tinha o meu trabalho durante o dia. Então, eu trabalhava na área de informática, que é uma área também que exige muito, mas eu conseguia conciliar as duas coisas. Agora, eu penso que determinadas profissões, determinadas atividades, não é recomendável para um pastor, não que seja errado em si,
É porque torna mais difícil a sua vida como ministro do Evangelho. Agora, nesse exemplo aí que o nosso irmão citou, eu penso que o policial, de maneira geral, deve ser uma pessoa treinada, né, para proteger a população. Ele passa por treinamento, ele passa por uma assistência, muitas vezes, ele deve, na questão até psicológica, né, para ele saber como se conduzir em determinadas circunstâncias. Então, um policial devidamente treinado, equipado, orientado, ele não vai executar pessoas, né? Ele vai agir em legítima defesa ou vai agir em defesa da população, né? Então, é muito diferente você atingir alguém num combate, alguém que está tentando atentar contra a sua vida ou contra a vida de alguém, e você, no cumprimento do seu dever, acabar cometendo esse tipo de... cometendo... Não é um crime, né? Porque está agindo em legítima defesa ou em defesa de alguém. Agora, mesmo assim, há muitos que precisam aí buscar apoio psicológico, né? Agora, espiritualmente falando, eu penso que Deus perdoa qualquer tipo de pecado, né? Se houver pecado, nesse caso, a pessoa se sentir culpada, Deus perdoa. Agora, se houver algum tipo de excesso, se a pessoa, no cumprimento do seu dever, mas em vez de agir em legítima defesa, executar alguém, ou cometer um excesso propriamente, né? Porque legítima defesa, às vezes o camarada alega legítima defesa, mas ele descarrega a arma em cima de alguém que já estava desarmado, alguém que nem sacou a arma, ameaçou. Quer dizer, então, o policial tem que estar treinado para saber como lidar com essas circunstâncias. Se ele agir de maneira errada, ele tem que ser punido. Não importa se ele é crente, se ele não é, ele tem que ser punido, tem que ser julgado, claro, né, e punido, se for constatado e se ele for condenado, né? Então, eu faria essas ponderações. Agora, eu não vejo problema, não vejo incompatibilidade de um cristão exercer esse trabalho. É um trabalho perigoso, é um trabalho que é difícil. Eu, sinceramente, não recomendaria para um pastor. Não recomendaria. Não estou dizendo que está errado o pastor que tem... Eu conheço vários, né? Por isso que eu estou fazendo... Eu estou aqui pisando em ovos porque eu conheço pastores que exercem esse tipo de trabalho, né? Alguns, lamentavelmente, até partiram para a eternidade e tal, e outros que hoje ainda estão exercendo. Mas eu, particularmente, se fosse dar um conselho, eu não. É que às vezes a pessoa também ela tem uma carreira nessa área e tal, e ela se mantém, né? Não sei o que o irmão... Eu conheço vários também nessa situação, mas na resposta aqui para o irmão, como fica a situação espiritual do pastor, penso que fica diante de Deus normal, uma vez que ele esteja cumprindo ordens de seus superiores, esteja no exercício da sua função. Se ele agiu dentro da lei, né? Com certeza, com certeza. É que aqui veja bem, só esclarecendo, esse caso aqui que ele citou, um cidadão que passou por matou 2 ladrões que estavam fugindo de um assalto. Eu não sei, eu acho que não é prática da polícia matar quem está fugindo. Você tem que perseguir o camarada e tentar prendê-lo, né? E, claro, havendo ameaça... A morte aqui só vai acontecer se os bandidos, no caso, atirarem, né? Se eles atirarem, aí sim. Ou atirarem ou ameaçarem atirar, ou colocarem, de certa maneira, a vida dos policiais ou de alguém em risco. Eu acho que sim. Agora, veja bem, num caso em que o camarada está correndo, está de costas, por exemplo, está correndo se atirar, aí eu acho que não é uma prática correta. Então, por isso que eu estou dizendo, um policial preparado, ele não vai executar pessoas. Ele vai agir em legítima defesa ou em defesa, ou protegendo alguém, né, de algo, de uma violência, né? Então, isso tudo tem que ser analisado com muita calma, mas a gente está dando aqui uma resposta também para fazer as pessoas pensarem sobre isso, né? Com certeza. Balaão era falso profeta ou feiticeiro? Ou os dois?
Balaão. Essa pergunta não é difícil de resolver, de responder, né? Porque a própria Bíblia tem a resposta. Agora, uma coisa interessante, Balaão, ele falou palavras corretas em alguns momentos, falou palavras da parte de Deus, aquela parte, por exemplo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, lá em Números, capítulo 23, né? Se você ler lá Números 22 a 24, você vai ver a história de Balaão. Miqueias, inclusive, o profeta Miqueias, no capítulo 6, versículo 5, ele cita Balaão positivamente, quando ele falou algo certo. Agora, Josué, no capítulo 13, versículo 22, quando fala da morte de Balaão, ele diz textualmente, também os filhos de Israel mataram a espada Balaão, filho de Beor, o adivinho, com os outros que por eles foram mortos. Né? Então, quer dizer, Balaão, ele foi profeta em algum momento da vida dele, mas ele se desviou, ele acabou se tornando um profeta de aluguel, tornou-se um adivinho, tanto que o Novo Testamento tem várias referências a Balaão, todas elas negativas. Então, por exemplo, Judas, quando fala lá dos enganadores, dos falsos irmãos e tal, ele diz, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. Ou seja, Judas deixa claro aqui que o erro de Balaão consistia em enxergar apenas a moralidade natural, etc. Né? Então ele era o engano, né, do prêmio de Balaão. Pedro também, 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, fala que Balaão amou o prêmio da injustiça. 2 Pedro 2 e 15. Eu citei Judas, versículo 11, 2 Pedro 2 e 15 também. E lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, fala da doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Então, diante de tudo isso aqui, eu digo que Balaão morreu como adivinho, como falso profeta. Em algum momento ele foi um profeta de Deus, mas ele se desviou, se tornou um profeta de aluguel e morreu como adivinho. E tem uns quantos desses hoje em dia, né? Que são profetas de aluguel. Dependendo do quanto você paga, é o tipo da palavra boa que ele fala ao seu ouvido. Eita! Tem uma quantidade desses por aí, tá? Dá para fazer uma lista. Pois é. Ó, que perigoso faltar folha no caderno. Gênesis capítulo 6. Quem são os filhos de Deus, segundo o relato? Então, essa pergunta nós já respondemos algumas vezes também, né? Já, essa é recorrente. A expressão hebraica Bene Elohim, né, que aparece lá em Gênesis 6 e 4, filhos de Deus, né? Muita gente, às vezes, associa com o que aparece lá em Jó, que os filhos de Deus, como anjos, né, que ali os anjos são chamados de filhos de Deus no livro de Jó. E ali muitos se apegam àquele contexto, a comparação, né, de passagens de Jó, para dizer que o mesmo se aplica aqui. Né? É no livro de Jó, não lembro o versículo agora exatamente. Mas se a gente fizer uma análise do próprio conjunto da frase aqui, da perícope, e também tomar como base o contexto, aquilo que aparece no capítulo 5 de Gênesis, a gente vai chegar a algumas conclusões. Né? Eu vou até ler aqui para eu ter um poder de síntese. Quem são esses filhos de Deus? Então, alguns pontos importantes. Primeiro, eu vou afirmar aqui, já vou antecipar, que esses filhos de Deus não são anjos, mas eles eram homens de uma linhagem piedosa, a linhagem de Sete, que é mencionada no capítulo 5, no capítulo anterior. Quando diz que os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, né, e houve ali uma relação, houve conjunção carnal, houve relação sexual, os filhos de Deus, ou seja, aqueles jovens piedosos, de uma linhagem piedosa, eles se misturaram com as filhas dos homens, que era de uma linhagem que não temia Deus. Porque se você ler Gênesis 5, você vai ver que ali se mencionam duas linhagens, claramente.
a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. E a linhagem de Caim é uma linhagem que foram surgindo pessoas que não temiam a Deus. Meujael, cujo nome significa Deus não existe, né? E assim por diante. Então, posto isto, eu diria o seguinte: primeiro, vou aqui dizer o seguinte: se os mencionados anjos, ou melhor, perdão, se os mencionados filhos de Deus, né, fossem anjos, como alguém diz, e nesse caso seriam anjos caídos, né, porque os anjos de Deus jamais fariam isso. Então pense bem. De fato. Os anjos de Deus não iam agir a bel prazer e iam possuir as filhas dos homens. Então, se são anjos aqui, na hipótese de serem anjos, então, o primeiro ponto, seriam anjos caídos. E por que, então, se são anjos caídos, por que eles são chamados de filhos de Deus, aqui nesse caso, né? Então, eles seriam mensageiros do Senhor, jamais cometeriam esse tipo de pecado. Então, já fica um primeiro ponto aí. Eles seriam chamados filhos de Deus, sem nenhuma observação aí, no caso, né, da parte de Moisés, que escreveu o livro de Gênesis. Segundo, se não há indicação no contexto imediato, mas há, né? Eu estou dizendo se não houvesse, de que os filhos de Deus não eram descendentes de Sete, como afirmei, que indicação haveria nesse contexto de que os filhos de Deus ali eram seres angelicais? Não tem também nenhuma indicação. Alguém vai dizer, não, mas surgiram gigantes, porque foi a mistura. Não, a Bíblia diz claramente, se você ler Gênesis 6, você vai ver que antes de os filhos de Deus se unirem aos filhos dos homens, já havia gigantes na terra. Não foi como resultado. Então, quem se apega a isso não lê com atenção o texto, porque antes de haver essa mistura, o texto de Gênesis 6 deixa claro que já havia gigantes. Terceiro, alguns teólogos se apegam, reiterando o que eu falei, né? Alguns teólogos se apegam à suposição de que os gigantes teriam surgido em decorrência do fato descrito em Gênesis 2. Mas observe que antes de os filhos de Deus tomarem para si mulheres dentre os filhos dos homens, já havia gigantes na terra. É o versículo 4. Olha aí. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Ou seja, já havia gigantes antes, como depois também que houve essa mistura dos filhos de Deus com as filhas dos homens, houve também gigantes. Quarto, em Mateus, agora recorrendo a um contexto mais distante aqui, não é? O contexto remoto, Mateus 22 e 30. Em Mateus 22 e 30, Jesus disse, os salvos serão como os anjos, que nem se casam nem se dão em casamento. Jesus quis dizer aqui claramente que os anjos são seres assexuados. Não há conjunção entre anjos e seres humanos, nesse caso, né? Agora, olha que interessante, nos dias de Noé... Assim como também não existe anjos e anjas, né? Exatamente. Assim né? também como não existe anjos e anjas. Pois é. Então, e outra coisa curiosa é que nos dias de Noé acontecia exatamente isso, né? Estavam juntos, estavam havendo casamento, né? Na verdade, os homens casavam e davam-se em casamento, diz a Bíblia. Então, quer dizer, havia casamento naqueles dias. As palavras de Jesus, por conseguinte, confirmariam o fato de que ocorreriam diversos casamentos mistos entre filhos de Deus e filhos dos homens. É o que Jesus quis dizer. Quando eles casavam-se e davam-se em casamentos, é porque justamente nos dias de Noé houve essa mistura. A linhagem piedosa se uniu àquela linhagem que não era uma linhagem temente a Deus. Outro ponto, os anjos são espíritos ministradores e conquanto possam aparecer sob a forma corpórea e interagir até certo ponto com os seres humanos, Gênesis 12 a 19 mostra isso, eles não têm corpos físicos para manterem relações sexuais com mulheres. À luz das palavras de Jesus em Mateus 22 e 30, podemos afirmar que os anjos, repito, interagem com os seres humanos até certo ponto, mas não têm permissão para possuir mulheres sexualmente. Isso aí não tem na Bíblia. Os anjos caídos, mesmo os anjos caídos, eles não podem agir a bel prazer, né? Eles agem dentro de uma determinada esfera que Deus estabeleceu. Então, pastor Edson, seriam muitos argumentos que eu poderia utilizar aqui ainda,
Mas eu penso que esses anjos aí, ou esses filhos de Deus aí, perdão, não é uma referência a anjos, é uma referência à linhagem piedosa de Sete. Houve uma mistura, como Jesus falou, que os homens casavam e davam-se em casamento e tal, e lamentavelmente os filhos de Deus se uniram às moças que não temiam a Deus, e dessa mistura começou a terra a se encher de violência, se encher de materialismo, não de gigantes, porque já havia homens de grande estatura, gigantes aí não tem nada que ver com seres, como o pessoal fala por aí, eram, na verdade, homens de grande estatura, como Golias, por exemplo. Golias não era nenhum ser, não era mistura de anjos com seres humanos, era um homem de grande estatura, tanto que foi morto por Davi. Não precisou nada sobrenatural para matar o gigante. Foi uma espada, porque ele era um ser humano como qualquer outro, só que era um ser humano de grande estatura, né? Maravilha. É importante sempre mencionar que essas questões, elas normalmente são levantadas por aqueles que querem desacreditar a Bíblia. Né? Então, eles ficam procurando ali meios, não é, de desacreditar a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela se completa em si própria, não é? É uma benção. Pastor Ciro, as suas considerações finais para que nós possamos estar encerrando os trabalhos dessa nossa live, a aula de número 100. Que benção, não é? Dia 20 agora vamos estar já completando 2 anos, não é, que estamos fazendo as lives, não é, as aulas semanalmente às quartas-feiras, ainda que durante um período ali, no ano de 2020, a gente também fez pelas manhãs, não é, aos domingos, de 10 a 11, e depois com o avanço da Escola Bíblica Dominical, porque foi autorizado novamente, então nós deixamos de estar realizando aos domingos e passamos e continuamos, né, fazendo apenas as quartas, todas as quartas, 22 horas. Mais as suas considerações. É bom que deixou o pessoal com um gostinho de quero mais, né? Então, pastor Alex, minha palavra final é uma palavra de gratidão, né? Pelo privilégio de poder participar de mais essa live, a 100ª. Que Deus abençoe aí os irmãos que estão participando, a nossa irmã Rosane aí, que é minha vizinha aqui de Niterói, nossa irmã que é nutricionista e tal, e que está sempre aqui conosco, participando. Deus abençoe a nossa irmã Rosane e toda a sua família. Todos os irmãos que têm Amém. Eu quero agradecer, pastor Evandro. Amém. Amém. Agradecer os irmãos que estão com a gente sempre. Os irmãos que tá dando um delay aqui. Cortou a sua fala, eu achei que você já tinha terminado. Por isso que eu entrei falando. Não. Mas agradecer, né? Os irmãos que cada dia estão com a gente. Amém. Nós vamos estar deixando gravada essa live aqui no Instagram. E também vamos liberar o acesso através do canal do CETADB no YouTube. Desejar que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Pastor Ciro, com a conclusão, e nós encerramos. Amém. Deus abençoe. Aí fica a minha palavra de gratidão. Deus abençoe o irmão, a irmã Eliane, toda a nossa família CETADB. O CETADB que também, recentemente, né, quase que deu certo aí, a 100ª live coincidir com o aniversário de 12 anos do nosso CETADB. 12 anos. Um grande prazer. Deus abençoe a todos. Um grande prazer. Glória a Deus. Aí, o Paulo Teclas, lá de Silva Jardim, é o genro do Moisés Cecílio. Deus abençoe o PA. Um abraço, gente. Pai do Senhor. É da Ellen. Da Ellen. Isso, o esposo da Ellen. Cantora Ellen. Isso aí, Ellen Miranda. Acesse o canal da Ellen no YouTube, gente. E se inscreva no canal da Ellen. São hinos maravilhosos, são muito bem interpretados ali por ela. Encerrando, Deus nos abençoe em Cristo Jesus. A paz do Senhor.